4.3 Revoltas dos escravizados na aldeia. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles. Gravataí, de acordo com o censo de 1814, da população total de 2.653 almas, apenas 1.292 eram brancos. Marta, 2022, página 109. Portanto, Gravataí era uma cidade com a maioria da população composta por índios e negros, sendo 256 índios, 389 de outras raças livres e 716 escravos. Marta, 2022, página 77. Podemos também perceber a importância da cultura africana no sincretismo religioso, na criação da Umbanda, nas músicas, nas danças e na culinária. Sua presença na nossa cidade e sua importância histórica, apesar de menosprezada pela historiografia oficial, é evidenciada pelos quilombos existentes em várias regiões do nosso município, símbolos da luta contra a escravidão e resistência da memória. Assim como em todo o Brasil, também em Gravataí a escravidão era caso de polícia, e há uma farta documentação policial com boletins de ocorrência que relatam histórias horrorosas de torturas sofridas, casos escabrosos de crueldade dos senhores para com seus escravizados e da reação dos mesmos contra tamanho sofrimento. Não é por acaso que na cadeia pública de Porto Alegre, boa parte dos presos eram afrodescendentes e, quando condenados à forca, eram levados até a ponta da Rua da Praia, perto da Santa Casa, e de lá caminhavam acorrentados até a ponta da cadeia, local onde ficava a forca, atravessando toda a Rua da Praia para serem vistos por todos, principalmente pelos escravizados, para, na pedagogia do opressor, servir de aviso a qualquer um que pense em se revoltar, que o seu fim poderia ser o mesmo. Os companheiros de Nazário conhecem muito bem a ponta da cadeia em Porto Alegre. Ano 1863. Local: freguesia de Nossa Senhora da Aldeia dos Anjos. Momento: festa do Divino Espírito Santo. Plano: matar os senhores moços e fugir. Este resumo da revolta, liderado por Nazário e Alexandre, nos apresenta uma sociedade opressora, na qual a comoção foi aquele momento de ruptura que descortinou a complexidade das negociações e conflitos entre senhores e escravizados, que estavam escondidos no cotidiano e que se acumulavam por uma vida, até desencadearem neste processo que expôs as mazelas do sistema escravista local. Pedroso, 2024, página 187. Mais de 40 anos após a proclamação da independência, a instituição do escravismo resistiu apesar do duro golpe da Lei Eusébio de Queiroz, aprovada em 1850, que proibia o tráfico de escravizados da África para o Brasil, o que encarecia os preços para a obtenção deles. Diante desses limites legais, muitos senhores estimulavam a formação de famílias nas suas senzalas como forma de obter novos escravizados. Ocorre que, ao formarem laços de família, eles se tornaram ainda mais contrários à separação dos seus amigos e das suas famílias quando eram distribuídos entre os herdeiros dos seus senhores, os senhores moços. Nazário, mulato, com 28 anos de idade, escravizado de Francisco Antônio Maciel, um grande proprietário da Aldeia dos Anjos, e Alexandre, escravizado de José Alves, que, ao que tudo indica, era visto pelos outros cativos como subchefe do plano. Pedroso, 2024, página 41-42. A proibição do tráfico de escravizados da África para o Brasil tornava ainda mais valorizados os que existiam na aldeia, sendo disputados nos processos de herança como símbolos de poder e riqueza, além, é claro,
de forças produtivas. A separação de famílias e amigos era mais um elemento de sofrimento na já inerente situação da opressão vivida. Notícias de revoltas de escravizados em várias partes do Brasil e no exterior ocorriam de boca em boca, mas o que acendia as esperanças de liberdade de Nazário e Alexandre era saberem que, na República Argentina, com a independência, foi abolida a escravidão. Alcançar a tão sonhada liberdade esbarrava em tantas barreiras que era, dentro dos marcos legais, praticamente um sonho impossível. O expediente da compra da alforria era uma prática fora do alcance da imensidão dos escravizados. Era algo de que se ouvia falar, comprar a própria liberdade, mas que estava fora da triste realidade da maioria. A alforria poderia ser comparada a um pagamento de resgate por sequestro, na medida em que, para tornar-se livre, o escravizado pagaria ao seu senhor uma indenização cujo valor era arbitrado com a presença de um advogado, tornando o processo legal. Difícil crer, mas era verdade. Via de regra, o sujeito era capturado na África, trazido acorrentado ao Brasil no navio negreiro, vendido em praça pública, condenado a trabalhos forçados sem ter cometido crime algum, a não ser o de nascer. E depois de anos dando lucro com o seu trabalho ao seu senhor, se tivesse a sorte de obter algum recurso, comprar a sua alforria. Todo esse sequestro e o pagamento do resgate era tido como justo, correto e aceitável na sociedade escravista brasileira. A revolta, diante de toda a estrutura social e jurídica montada para preservar a escravidão, parecia ser a única alternativa para alcançar a tão sonhada liberdade. O plano de Nazário e Alexandre era dividido em etapas, sendo a primeira aliciar o maior número possível de escravizados, em seguida matar seus senhores, moços e tomar todo o armamento que estivesse ao seu alcance, conforme o depoimento à polícia de um dos revoltosos. Haviam de levantar-se para vir à aldeia tirar armamento. Seguiriam para o Passo Grande, acampar e, se reunissem gente, pedir a liberdade, e se não dessem a liberdade, seguiam para a cidade, e se também lá não dessem, faziam fogo. Pedroso, 2024, página 87. A data marcada para o início do levante seria durante a festa do Divino Espírito Santo, quando toda a comunidade estaria reunida, tanto as famílias senhoriais quanto seus escravizados. Entretanto, foram denunciados e, reunindo um pequeno grupo, tiveram que fugir às pressas. Eram 7 no total, além de Nazário e Alexandre. Fugiram Antônio, Bento e Manuel Rafael, que, assim como Nazário, eram escravizados de Francisco Antônio Maciel. Luís, assim como Alexandre, escravizado de José Alves, e José, escravizado de Inocêncio Ferreira Maciel. Ao não conseguirem concretizar o seu plano de conquistar a liberdade, trataram de fugir. Acredita-se que na direção da República Argentina, pois foram combatidos por um grupo armado que estava no encalço dos cativos fugitivos quando rumavam para o oeste. Cercados no dia 30 de agosto de 1863, próximos às margens do Rio dos Sinos, Nazário e Alexandre foram mortos, e o restante do grupo preso e levado para Porto Alegre. Além dos 5 sobreviventes, também foram julgados mais 7 escravizados, que, mesmo não havendo participado diretamente da fuga, foram considerados cúmplices do plano. Aniceto, Claudino, Feliciano, Manuel Capitão, Mateus, Quinto e Salvador. Os condenados receberam como pena 50 açoites e a carregar ferro no pescoço durante 30 dias, o que poderia ser uma pena leve se considerarmos que, aos líderes do movimento, a pena seria a morte na forca. Pedroso, 2024, página 166. Os motivos que levaram alguns cativos a arriscarem as suas vidas naquela insurreição foram resumidos no depoimento de um dos sobreviventes.
Os brancos eram uns pelos outros, por isso os negros também devem fazer o mesmo. Pedroso, 2024, página 01. Ao analisar essa revolta, mesmo derrotada antes do seu nascimento, percebe-se que as atafonas começavam a faturar ao custo da mão de obra dos escravizados que tinham vidas muito duras. Pedroso, 2024, relata que a relação dos grupos familiares ligados aos senhores dos insurgentes, que estavam unidos por laços econômicos e constantemente por casamentos, como era o caso dos Sarmentos Prates, que eram um dos primeiros grupos a virem de Laguna e tinham grande influência política. Os Maciel controlavam a produção da região do Butiá e Santa Cristina do Pinhal, e Fialho Paim, senhores de vacarias fundamentais para a economia da província. O escravizado Quinto, inocentado no processo que tratava da organização da revolta na freguesia de Nossa Senhora da Aldeia dos Anjos, foi levado a senzala na propriedade dos seus donos, mas no ano seguinte fugiu e preferiu se juntar aos voluntários na Guerra do Paraguai a continuar na condição de escravizado junto ao seu senhor. Pedroso, 2024, página 178.